Solicitação 26.821. Dentro da tela de quitação, quando o tipo for de recebimento, foi criado um campo para que limpe o filtro do cliente quando selecionarmos algum item da grid. Então vamos pesquisar pelo dia de hoje. Em qualquer cliente que nós clicarmos, ele irá preencher o campo e sempre que clicarmos na borracha, ele irá limpar. Então, clicando em um cliente, borracha, ele limpa. Clique no cliente, borracha, ele limpa. Solicitação 26.842. Dentro da tela de pesagem dos pedidos, foi feita uma melhoria do processo de pesagem. Então, dentro de movimento, separação dos produtos, pesagem dos pedidos, nós vamos consultar aqui a nossa carga e temos aqui a nossa tela com o pedido e os seus itens a ser separados. Então, observe que nós temos dois produtos, a imagem do produto é carregada dentro da tela, e quando nós clicamos e damos Enter, nós vamos iniciar o processo de captura do peso da balança. Então, nós vamos colocar aqui o peso do produto. Então, vamos colocar um peso. E quando nós damos Enter, o sistema ele irá gerar a etiqueta. Eu vou salvar a etiqueta aqui. Agora nós vamos inserir o peso do produto 2. Vamos inserir aqui o peso também e vamos salvar a etiqueta. Nós vamos fazer o fechamento da pesagem. Após finalizarmos a pesagem dos produtos, nós vamos vir em volume. Nós vamos colocar a quantidade de volumes que desejamos para a nossa carga. Informamos o volume e nós vamos fazer a impressão das etiquetas com o atalho F6. Então, F6, nós vamos imprimir a nossa etiqueta do volume. Etiqueta 1 e etiqueta 2. Após nossas etiquetas geradas, nós vamos visualizar como ficou. Observe que a primeira etiqueta foi do produto 1, então ele trará a etiqueta com o respectivo peso que foi colocado na balança. A segunda etiqueta do produto 2, com seu respectivo peso, a carga e os pedidos. A etiqueta que foi gerada do final da carga irá trazer a quantidade de volumes, a etiqueta do volume 1 e a etiqueta do volume 2. Solicitação 26.850. Foi implementado dentro do relatório de relação dos pedidos resumido e detalhado o campo de status do pedido. Então, dentro de relatórios, faturamento, relação de pedidos resumido e detalhado, vamos executar o filtro com a data de hoje. Primeiro na relação de pedidos resumido, atualizar planilha. Observe que nós temos aqui o nosso campo, um status do pedido. Então eu tenho o status liberado, o status de S-confere e o status bloqueado. Dentro da relação dos pedidos detalhado, nós temos também o status do pedido. Então eu tenho o status liberado, o status de S-confere e o status do pedido bloqueado. Solicitação 26.898. Foi feita uma melhoria no relatório de cargas. O relatório houve uma melhoria nele, onde podemos ver melhor a disposição dos valores. Então, dentro de relatório financeiro, relatório de cargas, vamos deixar o período de 1/12 até hoje. E no relatório de cargas do período, quando mandamos imprimir,
ele está na disposição gráfico e observe que nós temos em cima a carga e embaixo os seus valores. Então, no nosso exemplo, nós temos duas cargas e os seus respectivos valores. Fechando o relatório de carga e colocando os tipos de recebimento da carga, mandamos imprimir. Observe que ele trará as suas cargas, os seus valores e no final o seu total. Solicitação 26.919. Dentro da tela de contas a pagar, foi implementado um novo botão onde irá chamar a tela de quitação. Então, dentro do nosso cadastro de manutenção de contas a pagar, foi implementado um novo botão onde ele irá chamar a tela de baixa de contas a pagar. Então, nós temos aqui o nosso título a ser pago e nós vamos clicar em baixa. Ele irá abrir a tela, nós vamos ir preenchendo todos os campos, iremos escolher a nossa conta e vamos confirmar o lançamento. Confirmando o lançamento, quando nós fechamos, voltando à tela, o nosso título que estava com status ativo, agora está com status de pago. Solicitação 26.938. Dentro da tela de cadastro de contas a pagar, foi alterado para não trazer mais a lupa onde era realizada a pesquisa do cadastro de fornecedor. Então, dentro de financeiro, contas a pagar, nós vamos fechar a tela de pesquisa e observe que dentro do campo fornecedor, entre o código e a descrição, não tem mais a lupa onde era realizada a pesquisa. Nós vamos então inserir um novo registro e quando chegarmos em fornecedor, começarmos a digitar o nome do nosso fornecedor, ele irá fazer a pesquisa. Quando damos Tab, ele já irá preencher com todos os dados do cadastro do fornecedor. Solicitação 26.635. Foi implementado um novo campo dentro do relatório de consulta de notas fiscais. Esse campo mostrará os documentos em abertos do cliente. Então, dentro de movimento, faturamento, consulta notas fiscais, nós vamos escolher uma nota e quando formos em imprimir orçamento, irá mostrar o novo campo, documentos abertos. Então, todos os títulos que estará em aberto do cliente irá aparecer nesse campo. Solicitação 26.673. Dentro do relatório de impressão de carga, foi implementado dois novos campos, informações adicionais e fechamento cego. Então, dentro de financeiro, cargas e fechamento de carga, nós já temos uma carga gerada, que é a 1376, e vamos gerá-la. Vamos confirmar sua geração e confirmar. Dentro do fechamento PDV, nós temos aqui as informações adicionais e o fechamento cego, onde consta todo o fechamento do nosso caixa. Nós vamos ver impressão, ocorrências, gráfico e gerar. Observe que dentro do nosso relatório temos os dois novos campos, informações adicionais e fechamento cego, com todos os valores informados no nosso fechamento, as nossas vendas, tudo informado no relatório. Solicitação 26.721. Foi implementado uma melhoria na consulta das tabelas de preços dentro do cadastro do vendedor. Então, quando abrimos o cadastro vendedor, nós vamos selecionar um vendedor qualquer. E quando abrirmos ele, observe que na tela de tabelas de preços foi habilitada uma lupa para que conseguimos visualizar quais as tabelas existentes para o nosso cadastro. Então, nós podemos vir em adicionar e nós vamos escolher uma tabela.
ele vai adicionar nossa tabela, mostrar o status dela, que ela está ativa, e nós vamos salvar. Ele adicionou a nossa tabela corretamente. Solicitação 26.787. Foi realizada uma melhoria na tela de utilitários, parâmetro nota fiscal. Então, nós vamos em utilitários, parâmetros, nota fiscal. Observe que ele traz o registro da série das notas. Quando vamos para o último registro e inserimos um novo, então vamos colocar aqui um registro, a sua descrição, e vamos preencher os demais campos. Quando salvamos, ele irá permanecer no último registro inserido. Anteriormente, o sistema voltava para o primeiro registro da tela. Solicitação 26863. Essa solicitação diz respeito a algumas modificações e melhorias feitas no processo de troca de produtos a partir da tela de pedido. Então, nós vamos acessar aqui o faturamento pedido. Vou pegar aqui um pedido qualquer e vou inserir nele aqui uma troca de produto, nessa aba de troca. Ativo própria. Perfeito. Então, aqui está inserida a troca desse pedido. Vou faturar esse pedido como RV. Perfeito. Então, aqui está gerado meu RV com a troca. Agora, eu vou acessar aqui movimento, faturamento, cancelar, denegar, aplicar recusa de NFE. E se eu fosse fazer o cancelamento realmente daquele RV que foi gerado. A data de hoje, esse RV aqui. Então, o que foi modificado aqui nesse processo? Primeiramente, foi acrescentada essa informação aqui embaixo, falando que este documento possui troca. E é possível que eu clique aqui para poder visualizar a troca do meu RV. Tá? Então, tem esse documento aqui com troca. Agora, se eu fizer o cancelamento dessa nota, eu vou cancelar também essa troca. Tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em cancelar. Deseja realmente cancelar? Sim. E ele vai me avisar, esse documento possui troca. Você também quer cancelar essa troca? Se eu colocar que não, claro, a troca permanece ativa e o RV é cancelado. Mas se eu colocar que sim, então vou colocar aqui, cancelamento de RV com troca. Confirmando aqui esse cancelamento, a hora que eu visualizar essa troca novamente, ela vai aparecer para mim aqui como cancelada. Esse processo de cancelamento de troca, ele vai seguir o mesmo princípio do cancelamento de um RV ou de uma nota fiscal, tá? Então, se eu cancelar, ele vai tirar a minha movimentação do estoque. Então, não vai existir mais essa movimentação aqui para este produto. Porém, eu posso fazer o estorno do cancelamento, no caso de um cancelamento não fiscal, né? Então, vou estornar o cancelamento, ele vai me fazer o mesmo questionamento, se eu desejo estornar também a troca. E se eu colocar que sim, então ele também vai realizar o estorno do cancelamento dessa troca, ou seja, essa troca ela vai voltar a ficar ativa, aqui como vocês podem ver, e também o estoque dela vai voltar a ser movimentado. Tá? Lembrando que essa telinha que está visível aqui, da troca, é a mesma tela que está disponível aqui em movimento, produto, troca de produto. Movimento, produto, troca de produto. Tá? É a mesma tela disponível. Então, cancelamento também pode ser feito por aqui, né? Bem como a exclusão. Tá? Mas lá na tela de consulta de nota é apenas visual. Tá? Solicitação 26543. Nessa solicitação foi implementada a possibilidade de importar um arquivo do Excel com as ocorrências do banco, tá? Para que isso possa ser lido na hora de processar um arquivo de retorno. Vai ficar mais clara a explicação a partir de agora.
Então, assim, primeiramente, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um arquivo CSV, que no caso é esse arquivo que está aparecendo aqui para vocês, tá? Que é um arquivo Excel, onde vai estar aqui o código da ocorrência, o motivo, né, a descrição da ocorrência, se essa ocorrência ela baixa o título, ou seja, ela passa o título para pago ou não, se essa ocorrência ela é exibida no retorno e se isso registra a ocorrência ou não. No momento, a coluna de registro ocorrência ainda não foi implementada, tá? Então, nós vamos trabalhar com o baixa título e o exibe no retorno. Voltando aqui no Plus, então eu vou acessar aqui Arquivo, Banco, Cartão, Cadastro de Carteiras. Vou pesquisar pelo banco em questão, no caso o banco que eu estava mostrando para vocês é o Banco Bradesco. E aqui existe essa abinha chamada Ocorrências. Aqui eu clico nessa pastinha aqui para poder fazer a pesquisa do meu arquivo. O arquivo aqui, depois da importação, ele vai seguir de acordo com o que está escrito. Então, se tiver S, ele vai preencher com sim, né, marcando o chequezinho lá. E se tiver com N, então significa não. Então, ele não marca o chequezinho, não marca a flag. Esse é o padrão, né? No caso, a liquidação é o que sempre registra e o que sempre é exibido no retorno. Mas eu posso mudar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar que a ocorrência 28, por exemplo, vai começar a ser exibida no retorno. Ou aqui a ocorrência de entrada confirmada. Enfim, eu posso definir o que vai ser exibido e o que vai ser baixado, tá? Fechando aqui, ó, então, lembrando, isso daqui não é obrigatório de ser preenchido. A tela de arquivo de retorno, de leitura de arquivo de retorno, ela permanece normal, mostrando somente as ocorrências de liquidação e baixando somente as ocorrências de liquidação. Isso daqui foi implementado para um algo a mais. Então, se tem alguma particularidade do banco, né, então, que o usuário às vezes tenha intenção de baixar ou de exibir esse título no retorno, isso poderá ser controlado por aqui, tá bom? Então, agora a gente vem em financeiro, banco, retorno de remessa. Então, aqui eu já processei um arquivo de retorno, tá? Para agilizar um pouquinho o processo. Vou agrupar aqui as ocorrências, ou então eu marquei lá que ele deveria exibir para mim a ocorrência 28, a 6 e a 2. Aqui ele está mostrando a ocorrência 2, ó. Então tudo isso daqui é entrada confirmada. E aqui também eu tenho a ocorrência 6, como já seria o padrão mesmo de liquidação. Então, aqui a ocorrência 2 e aqui a ocorrência 6. No caso desse arquivo de retorno, não tinha nenhuma ocorrência 28. Por isso que não está sendo exibido aqui, tá? Lembrando, mais uma vez, o processo sem a importação do arquivo CSV, ele continua funcionando também normalmente, beleza? Solicitação 26642. Nessa solicitação foi implementada a possibilidade de registro de um histórico de cobrança dentro de um documento a receber. Então, nós vamos acessar aqui financeiro, contas a receber. Vou pegar um documento qualquer aqui, então vou pegar, por exemplo, desse cliente 2. E aqui dentro desse documento existe uma abinha chamada histórico de cobrança, tá? O que eu posso fazer? Eu posso acessar essa aba e preencher qual foi a cobrança efetuada acerca deste documento aqui em questão, tá? A data e a hora, ele pega automaticamente de acordo com o que está, né, no seu sistema, e no caso no seu servidor. Então, a data e a hora de acordo com o que está aqui do lado esquerdo. Porém, supondo que eu não fiz essa cobrança no dia 30, que eu fiz lá na segunda-feira, dia 27, às 10 horas e 30 minutos. Posso alterar também, tá? E aqui eu vou preencher qual foi o meio de cobrança, então se foi telefone, e-mail ou presencial, vou pôr aqui que foi presencial, que quem fez a cobrança foi o vendedor. E qual foi o acordo que ele entrou com esse cliente, então vai pagar segunda-feira, por exemplo. E vou clicar aqui para salvar. Posso adicionar quantos registros foram necessários, tá? Então, supondo que não deu certo esse acordo, eu posso adicionar outro registro aqui. Então, por exemplo, essa cobrança foi por telefone, foi feita pelo supervisor e o acordo foi que vai fazer um PIX. E aí eu salvo aqui o histórico.
posso salvar quantos históricos forem necessários, tá? Depois, nós conseguimos vir aqui dentro do cadastro desse cliente. Então, aqui eu vou pesquisar pelo cliente 2. E aqui dentro do cadastro do cliente 2, eu tenho essa aba chamada Contas a Receber. Dentro do Contas a Receber, então, já existiam antes também o Contas a Receber, o Contas Pagas, e foi acrescentado também o histórico de cobrança, tá? Então, existem todas essas cobranças aqui relacionadas a este cliente, né? Algumas são referentes a outros documentos, e essas duas últimas cobranças são essas que nós registramos agora. Clicando aqui no Azinho, nós conseguimos ver qual é o acordo que foi feito. Ó. E aí eu posso também imprimir todo esse histórico. Então, vou clicar aqui em imprimir. Ele vai me mostrar assim dessa forma. Ó. Qual era o documento, o número da nota fiscal, a data e a hora da cobrança, o meio, o colaborador e qual foi o acordo que foi feito com esse cliente. Também posso selecionar só alguns, né? Por exemplo, eu quero ver só desse documento aqui em questão. Então, só esses dois. E se eu clicar aqui nessa abinha de mostrar todos os documentos, ele vai mostrar para mim até os que já foram pagos, porque no momento em que esse documento é pago, ele deixa de aparecer aqui, porque já não é mais tão necessário assim um histórico de cobrança, né? Já que o cliente já fez o pagamento. Certo? Então, clicando aqui, eu consigo visualizar até os títulos que já foram pagos, que têm o histórico de cobrança. Nesse caso, nós não temos nenhum, né? Por isso que não está aparecendo nada. E eu posso fazer a impressão aqui desses históricos para poder mostrar para o cliente em alguma consulta futura. Certo?